Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E antes de eu entrar no primeiro assunto, deixa eu dar um recado para vocês. Tiago, eu não quero ouvir o recado, o que eu faço? Salte para o primeiro assunto, porque conforme eu acabei de falar aqui, eu faço a minutagem e vocês podem escolher o que vão ver. Para aqueles que querem assistir ao recado, lá vai o recado. No dia de ontem, eu coloquei aqui na aba Comunidade, no YouTube, o fato de que eu estou tentando começar um trabalho com um canal no WhatsApp. Sim, tem agora a função canais no WhatsApp, não está liberado para todo mundo, apenas para alguns, ou melhor, para bastante gente, mas está sendo liberado gradualmente. Ontem foi liberado para mim e eu comecei um canal, não do Verdade Concreta, mas um canal Professor Tiago Espíndola, que é um canal que eu coloquei o meu nome, né? Tanto faz, na verdade. Isso é perfumaria. Mas o fato é que não vai mudar nada no meu trabalho aqui no YouTube. O meu trabalho central é aqui no YouTube, é a produção de vídeos. Mas eu estou tentando o WhatsApp, por quê? Porque é uma rede que está em quase, se não em todos, não sei quais são os números aí, mas o WhatsApp é a rede que tem a maior quantidade de usuários no Brasil. Então isso pode aumentar o meu alcance e por isso eu acho que vale a pena. Só que é uma rede que pertence à empresa Meta, com a qual eu tenho uma péssima experiência. Por isso eu estou dizendo que eu estou tentando começar um canal no WhatsApp, porque eu já tentei um perfil no Facebook, fui excluído, tentei um perfil no Instagram, aí depois de poucos dias já recebi ali aviso de suspensão de conta, aí eu me irritei. Aí eu até reativei o perfil no Instagram, eu fiz outro, mas eu nem posto nada porque o cara nem se empolga, porque vai começar a postar e vai começar a aparecer essas mensagens de suspensão de conta e a paciência não vai tão longe. Estou tentando o WhatsApp, vamos ver se tem censura e essa censura é pesada no WhatsApp, então eu estou tentando um canal lá, canal público, não sei se está aberta essa função para vocês. Para alguns já está aberta, porque alguns de vocês já estão me seguindo lá no WhatsApp. Tem privacidade, o celular de vocês não fica à mostra para outros membros do canal, então isso é um fator importante. É diferente de grupo, tá? Não é grupo do WhatsApp, é um canal do WhatsApp. Essa função começou para mim no dia de ontem e acho que para vocês também começou recentemente. E vamos ver, o que eu quero fazer ali? Eu quero fazer mensagens curtas, textuais curtas, com reflexões breves, comentários breves, de algumas coisas que eu trago para cá, outras coisas que não dá tempo de colocar aqui porque tem muito assunto para discutir. Ontem eu já fiz umas postagens, conforme observou um camarada num comentário aí, testando os limites da censura, fazendo alguns textinhos críticos ali à Ucrânia. Até agora o canal continua ali, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, mas espero eu que a censura seja um pouquinho mais... pegue um pouco mais leve, né, para eu pelo menos poder fazer um trabalho ali no WhatsApp, mas vou até onde der. Mas o recado é esse. Vou tentar deixar aqui embaixo nos comentários um link para o canal do WhatsApp, aqui embaixo nos comentários do vídeo, aqui embaixo, um comentário fixo ali. Se eu não lembrar, por favor, me lembre no comentário que eu coloco, né? Nem sempre eu lembro, às vezes eu digo que eu vou colocar o comentário e não coloco. Mas enfim, vou tentar. Para aqueles que não enxergarem o link, porque às vezes a rede ela apaga os links ali por motivos óbvios, né, para o cara não ir para outra rede a partir de um link numa rede específica, basta procurar lá Professor Tiago Espíndola e provavelmente vocês vão achar a minha cabeça enorme numa imagem e aí vocês vão poder acessar. Meu objetivo é manter um trabalho ali com mensagens textuais curtas, vamos ver até onde vai e agora chega de recado. Agora entramos no primeiro assunto. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Ucrânia amplia a tensão agrícola na Europa. Essa novela continua e não parece que vai acabar agora. O fato é que a Ucrânia nem entrou na União Europeia ainda, não sei quando entrará, não sei se entrará, mas já está gerando problema para
a coesão da União Europeia. Ela nem entrou na União Europeia e já está dividindo a União Europeia. Trago a seguinte matéria do The New York Times para a gente discutir esse assunto. A Ucrânia apresentará uma queixa à Organização Mundial do Comércio sobre a proibição de grãos por parte de alguns países. A matéria continua. Os países disseram que as proibições eram necessárias para proteger os seus próprios agricultores, que estavam preocupados com o fato dos cereais baratos da Ucrânia terem feito baixar os preços nesses países e ter comprometido o ganho dos produtores, arriscando inclusive a manutenção da atividade desses produtores rurais, o que inclusive gerou protestos e até queda do ministro da Agricultura na Polônia. Isso aconteceu por causa dessa crise aí. Mas o que está colocado? Está colocado um problema, um obstáculo entre a Ucrânia e países que apoiam a Ucrânia. A Polônia é entusiasmado, é um país entusiasta da causa anti-Rússia, um empolgado apoiador da Ucrânia. A Hungria um pouco menos, a Eslováquia tem ali a sua posição, ora mais empolgada, ora menos, mas caminhando aí para uma conduta que já vamos discutir por causa de um cenário político eslovaco. Romênia e Bulgária tendo uma conduta de apoio à Ucrânia também, a Romênia mais do que a Bulgária, mas o fato é que são países que nutrem, tirando o caso da Hungria, logicamente, nutrem boas relações com a Ucrânia. Não, a Hungria tem vários problemas, o Viktor Orbán tem vários problemas com o governo Zelensky. Mas tirando o caso húngaro, a Ucrânia ela compra a briga com países que têm apoiado, inclusive. Pintei no mapinha aí os países que estão tendo problemas agrícolas com a Ucrânia e em amarelo eu pintei a própria Ucrânia. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O comissário da União Europeia para a Agricultura disse estar surpreso com a conduta da Ucrânia de denunciar, apresentar uma queixa dos países que proíbem os grãos ucranianos à Organização Mundial do Comércio ao invés de tentar o diálogo. Porque, segundo o comissário da União Europeia para a Agricultura, a União Europeia, boa parte dos países europeus, tem tido uma conduta absolutamente de apoio à Ucrânia, de absoluto apoio à Ucrânia. Não é justa essa ponderação. Se todo mundo tivesse uma conduta parecida com a da Hungria em relação à Ucrânia, até caberia. A Hungria é um membro problemático, eu não vejo problema, acho ótima a conduta da Hungria nesse sentido. De bater de frente com a União Europeia, bater de frente com a OTAN quando é necessário. Isso atrapalha o projeto e, no meu ver, isso é positivo. Mas, para além da Hungria, que tem relações turbulentas dentro da OTAN, mas principalmente dentro da União Europeia, todos os outros têm boas relações com a Ucrânia. Não há motivo para isso, segundo o comissário da União Europeia. Segundo ponto, letras azuis. Ele diz que os embargos da Polônia, da Hungria e da Eslováquia não afetam a Ucrânia de maneira que explique o comportamento ucraniano. Ele quase disse que isso é uma birra, que a Ucrânia está fazendo birra por quê? Porque não justifica. É muito barulho por nada. Então a Ucrânia não deveria fazer tanta barulheira, sendo que a conduta desses países aí não vai comprometer as exportações ucranianas de maneira sensível. Que é aquilo que eu tenho dito para vocês aqui a respeito da Ucrânia. A União Europeia, a OTAN, estão alimentando um monstro. Já falei isso recentemente quando o Zelensky ameaçou a União Europeia, ameaçou a Europa continental com uma onda de terrorismo caso a Europa não quisesse apoiar mais a Ucrânia. Significa o quê? Que os países estão apoiando, estão alimentando inclusive um conflito que amplia a crise dentro desses países e a Ucrânia responde a eles com esse tipo de postura aí. Né? Agora vão ter que embalar. Né? Vocês que pariram agora que embalem. Né? Olhem aí um efeito. Trago a seguinte matéria. Isso aqui é uma mídia turca. Tá? Agricultores búlgaros protestam contra o levantamento da proibição das importações de grãos ucranianos. A matéria continua.
Os agricultores exigem a extensão da proibição de importação de girassóis, trigo, milho e colza da Ucrânia. A Bulgária afrouxou, a Bulgária abaixou a guarda, a Bulgária fez aquilo que a União Europeia indicou, e aí os setores agrícolas da Bulgária acabaram indo às ruas. Na Polônia isso não foi feito por quê? Porque na Polônia já houve protestos. Outros países já viveram protestos também. Inclusive o ministro da Agricultura da Polônia caiu por causa disso. Ou seja, a conduta da OTAN de gerar um conflito e de fazer uma transformação nas cadeias de suprimentos, de reformatar as cadeias de suprimentos, o que faz parte do projeto das oligarquias financeiras, tentando criar novas dinâmicas econômicas, visando jogar para fora alguns países do sul global e criar cadeias alternativas que privilegiem certos setores financeiros, essa mudança toda está gerando uma reacomodação muito complicada. E isso está gerando uma contradição dentro da União Europeia e uma contradição dentro da OTAN. Porque não esqueçam, esses países aí que estão com protesto e que estão tendo uma conduta crítica à Ucrânia, fechando as portas para os grãos ucranianos, são também membros da OTAN. Trago 3 pontos, começo pelas letras azuis. Ele afirma que a União Europeia não irá o comissário da União Europeia para a Agricultura. Tá? Ele afirma que a União Europeia não irá sancionar os países que proibirem grãos ucranianos, porque existe o risco evidente de rachar o bloco se fizer. Por quê? Porque a Ucrânia não é membro da União Europeia e a União Europeia estaria defendendo, como já defendeu na sua decisão anterior, quando boa parte dos membros decidiram não apoiar a proibição de grãos ucranianos dentro do continente, ela privilegia a Ucrânia, que não é membro da União Europeia, em detrimento de membros da União Europeia. Ou seja, por que eu faço parte de um grupo que privilegia alguém que não está nesse grupo? Isso pode levar a um racha. Segundo ponto. Os governos da Romênia e da Bulgária decidiram levantar o bloqueio e já sofrem com isso. Por quê? Porque a população, logicamente, vai entender o quê? Bom, os caras atendem mais os interesses da União Europeia, que são interesses transnacionais. Ah, mas a União Europeia tem uma função importante. Não. A União Europeia pode ter uma função importante, mas, em boa medida, a União Europeia é uma célula de disseminação de valores e de normas, interesses transnacionais. O que a população e, sobretudo, os produtores agrícolas vão entender? Ora, os caras derrubam as blindagens, nos deixam suscetíveis à crise para apoiar a Ucrânia, para seguir normativas da União Europeia, para seguir pedidos de um país que nem é membro da União Europeia. Como é que funciona isso? Por isso que esses setores foram protestar na Bulgária, assim como já aconteceu na Polônia. A Polônia não derrubou a proibição, porque sabe o que vai acontecer a partir disso. Terceiro ponto. Hungria e Polônia são membros arredios da União Europeia. Já falamos várias vezes sobre os variados motivos que levam Hungria e Polônia a atritarem com a União Europeia. E a Eslováquia caminha para ser também um membro arredio, mais arredio, porque o candidato Robert Fico, que é um favorito para as próximas eleições e que está sendo alvo de várias sabotagens por causa disso, ele também tem uma conduta crítica em relação à subserviência em relação à OTAN. Não estou dizendo aqui que esses países vão sair da OTAN, não estou dizendo aqui que esses países vão sair da União Europeia, até porque a Polônia, desses todos aí, é um dos países mais obedientes, é um dos governos mais obedientes às normativas da OTAN. Muito embora não vá colocar os seus produtores agrícolas, o seu setor, o seu agro em risco por causa da Ucrânia, já que boa parte da base de apoio do atual governo vem dos setores agrícolas poloneses. É uma contradição. É que o projeto da OTAN é um projeto complicado. Quando eu digo aqui que a OTAN não está colocando na mesa um projeto que interessa ao povo europeu, a boa parte dos setores produtivos europeus, mas sim a setores financeiros transnacionais britânicos e estadunidenses, é disso que eu estou falando. Quando um projeto
de um grupo no qual países são membros, do qual países são membros, não atende aos interesses da maioria das pessoas e dos setores econômicos desses países, só pode haver contradição. Não tem outro resultado possível. As questões humanas, políticas, sociais, econômicas, não são matemáticas e exatas, mas há uma ciência, porque tenta entender isso tudo. E existem certos cálculos e certas variáveis que necessariamente levam para um certo lugar. E a gente tem apontado essa contradição aqui. Isso não se chama profecia, isso se chama lógica. Já que estamos falando da Bulgária, temos aí um fato envolvendo a Bulgária de um drone. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, final da tarde, 12 horas antes dele se tornar público para vocês, que é às 8 horas da manhã, tem um drone misterioso que apareceu na Bulgária, já foi detonado o tal drone, mas que gerou um alvoroço. Já que eu estou falando de protesto na Bulgária, vamos colocar esse assunto aqui. Exército búlgaro, matéria da Reuters. Exército búlgaro destrói explosivos em drone que pousou num resort no Mar Negro, na Bulgária. 3 pontos sobre isso. Começo pelas letrinhas azuis. Autoridades da Bulgária disseram que o drone está ligado à guerra na Ucrânia. Não disseram que está ligado à Ucrânia até o momento que eu estou gravando o vídeo. Não disseram que está ligado à Ucrânia e não disseram que está ligado à Rússia. Disseram que é algo referente à guerra na Ucrânia. Mas não afirmaram de que lado partiu o drone. Se já detonaram e não disseram de onde o drone era, qual era o objetivo? Evitar uma tensão caso o drone fosse russo ou gerar uma tensão porque pode ser russo, mas na verdade era ucraniano? Isso a gente não vai saber, ou pelo menos não vai saber, eu não sei até o momento. Mas se a gente for comparar com a conduta da Romênia, é muito provável que o objetivo seja, a resposta seja a primeira, que é evitar a tensão, porque é a conduta do governo romeno quando deparado com uma situação semelhante, ou possivelmente semelhante. Segundo ponto, que é justamente o que eu coloco nas letras vermelhas ali. A Romênia tem evitado tensões ao abordar o tema dos destroços de drones russos que aparecem do seu lado do rio Danúbio. Então o rio Danúbio divide ali a Ucrânia e a Romênia, e apareceram destroços de drones russos porque tem ataques no lado do Danúbio, do rio Danúbio, que é o território ucraniano. Os destroços caíram do outro lado e o governo romeno não fez grande barulho sobre isso. Por quê? Porque não é o objetivo da Romênia enfrentar a Rússia. A Romênia não quer entrar diretamente nessa guerra, embora esteja implicada indiretamente porque é um membro da OTAN e está fornecendo apoio à Ucrânia. Mas o fato é que a Romênia ela reduziu a temperatura da tensão. É provável que se esse drone que estava na Bulgária for russo, a Bulgária vai ter uma conduta parecida. Isso é um problema da Ucrânia, não é um problema meu. Esse drone estava lá por algum motivo que não me cabe discutir, mas eu só estou fazendo aqui conjecturas. Por quê? Porque a gente ainda não viu nada mais sólido sobre esse drone misterioso. Terceiro ponto, letrinhas verdes. A Ucrânia tenta tensionar buscando arrastar a Bulgária e a Romênia para o conflito da OTAN. É lógico que o governo ucraniano vai dizer, um drone russo, queriam matar os búlgaros, queriam matar os romenos. Assim como lá atrás, já houve aquele episódio do míssil ucraniano que caiu numa fazenda polonesa e a mídia toda apontou a Rússia. Para quê? Para tentar puxar a Polônia para dentro do conflito. A Polônia tratou de dizer, não, esse míssil aí é um míssil de defesa ucraniano que caiu em uma fazenda polonesa, não tem nada de ataque russo ali. Então, mas, claro, não é automático, né? Caiu um parafuso de um míssil russo dentro do território polonês, vai começar uma guerra com a OTAN. Não é assim também, tá? Tem muita coisa que tem que ser discutida antes de começar, antes da OTAN ser puxada para o conflito, porque se Bulgária e Romênia entram numa guerra, a OTAN é puxada para dentro de uma guerra se houver aí uma justificativa plausível. Não é automático, tá? Não é robótico assim. Míssil russo invadiu, ativar modo guerra. Não é bem assim também. Até porque o interesse da OTAN é fazer com que a Ucrânia fique sozinha nessa parada o máximo de tempo possível para desgastar a Rússia, para só depois, se for esse o projeto, a Europa entrar numa condição um pouco mais favorável. Mas, para mim, há sim o objetivo de britânicos e estadunidenses de empurrar a Europa continental para um conflito contra a Rússia. Esse é o segundo tema em destaque de hoje. Eu fiquei em dúvida se eu colocar... Porque colocar os temas em destaque é o quê? É colocar os temas na capinha ali, no título. E eu sempre fico em dúvida o quê?
será que o pessoal vai chamar mais atenção esse aqui? Porque no final quem acompanha o canal sabe que tem sempre 6 ou 7 temas. Mas tem aquela capinha que às vezes chama mais atenção, eu sempre fico em dúvida. Eu estava em dúvida entre esse tema aqui e o tema da conversa do governo brasileiro com o Zelensky, né? Porque, assim, é um tema de implicação geopolítica interessante, a conversa do governo brasileiro com o Zelensky, que é o último assunto que eu vou discutir com vocês hoje, inclusive. Mas pode ser que o pessoal, não, é só uma conversa, não me interessa. Mas é um tema interessante. Mas sempre eu fico com essa dúvida, qual o tema do 7 ou do 6 que eu coloco na capinha? Calhou de ser esse aqui. Os Estados Unidos acirram a guerra espacial contra a China. Trago a seguinte matéria. Força Espacial dos Estados Unidos planeja estabelecer um posto de comando no Japão, assim como já tem na Coreia do Sul. Isso fica sob controle do Indo-PACOM, que é o Comando Militar dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico. Lógico, essa base não vai ficar sob controle japonês, até porque o Japão, acho que todos aqui já sabem, é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Então seria uma ampliação do setor militar dos Estados Unidos dentro do Japão na questão espacial. Ou seja, é uma guerra Estados Unidos-China utilizando o Japão como bucha de canhão. Algo não muito diferente do que acontece na Ucrânia. A questão e a grande pergunta é, o Japão vai permitir que isso aconteça? Conhecendo os Estados Unidos como o Japão conhece historicamente, vão se permitir serem uma ferramenta desse tipo? Essa é a grande dúvida. Eu não estou criando uma pergunta retórica, é porque eu realmente não sei. Trago dois pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. No mapa, parte da China em verde e o Japão em laranja. Letras vermelhas. O foco é ampliar a capacidade aeroespacial dos Estados Unidos no Indo-Pacífico com foco na China. Mas, como a gente vai discutir na próxima tela, não vejo que seja apenas a China a questão aqui. Tem um fato que aconteceu na semana passada que acho que pode ajudar a gente a entender o porquê também dessa decisão. Segundo ponto. No ano passado, os Estados Unidos estabeleceram postos desse tipo no Havaí, que parte dos Estados Unidos, e na Coreia do Sul, que também é ocupada militarmente pelos Estados Unidos, e na Coreia do Sul, o Indo-PACOM, Comando Militar dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, também é quem controla esse posto aí, essa força espacial dos Estados Unidos, esse posto de comando. Continuamos aí, Coreia do Norte pintada de verde, Coreia do Sul pintada em laranja, porque vamos falar deles nessa telinha aqui. Continua o assunto, começo pelas letrinhas azuis. A questão espacial é central nas guerras da quarta revolução industrial. É uma questão que temos abordado aqui quase que diariamente. Essa questão da disputa no espaço, que acaba virando assim, ó, é uma guerra espacial para fazer uma guerra aqui. Não é? Claro, a gente tem essa corrida para ver quem vai explorar a Lua, para ver quem chega a Marte, tem uma questão de exploração de riquezas fora do planeta. Mas, em boa medida, essa corrida espacial tem como foco uma guerra aqui. Por quê? Porque existe toda uma parafernália tecnológica, e eu não estou colocando parafernália no sentido pejorativo de coisas que não funcionam, de bugigangas, mas sim no sentido de uma série de equipamentos de guerra ultra tecnológicos que dependem de uma boa infraestrutura tecnológica de órbita. Tanto é que quando a gente fala de drones, tanto para comunicação, quando a gente fala de drones de combate, reconhecimento de território, a gente fala o quê? Da necessidade de comunicação para esses drones. E uma comunicação via satélite. Quando a gente fala de revoluções coloridas, quando um governo tenta sabotar outro governo, estimular protestos, passeatas, guerrilhas dentro de certos países, uma das coisas que os governos fazem é cortar o acesso à internet para cortar a comunicação dos revoltosos. Ou seja, isso seria o quê? Evitar uma revolução colorida. Uma força transnacional estimula uma bagunça política dentro de um país através de uma comunicação em rede, o governo corta essa comunicação, aí se há um sistema
de internet via satélite, e isso já foi inclusive discutido aqui no canal e isso já foi ponderado por forças militares e empresariais, basta que o país atire torres de comunicação dentro daquele território, estações de comunicação de internet via satélite para manter manifestantes, lideranças de manifestação abastecidas, para continuar fazendo a bagunça mesmo quando um governo corta a internet. Então é uma ferramenta de guerra. Ou para também controle de mísseis e assim por mísseis intercontinentais. A questão espacial é fundamental. Muitas das vezes um estratagema dos Estados Unidos, quando querem ampliar o foco na questão espacial para justificar um aumento de dinheiro, eles trazem à baila a questão dos OVNIs. Os Estados Unidos lançam mão disso o tempo inteiro como uma forma de trazer um debate sobre a questão espacial para aumentar a quantidade de verbas. Você pode dizer, mas como assim, cara? Como assim falar de ET para... É porque assim, ó, pelo menos no Brasil, não sei como é que é no país que vocês estão. Falo isso porque tem pessoas de outros países assistindo o canal. Aqui no Brasil não há essa cultura, pelo menos generalizada, da questão dos OVNIs, alienígenas, pelo menos não que eu perceba, não me parece algo que está na discussão que ganha uma proporção maior. Mas nos Estados Unidos existe isso, existem nichos específicos e grandes parcelas da sociedade, e parcelas consideráveis que dão valor para essa discussão. E quando se fala em OVNIs, isso mobiliza uma parte da sociedade. E isso acaba justificando muitas vezes investimentos. Que na verdade, muitas das vezes, eu não estou aqui dizendo que não existe vida fora vida inteligente fora do planeta Terra, e isso aí é uma questão que eu nem teria conhecimento suficiente para discutir sobre isso. Só estou dizendo que isso é instrumentalizado por objetivos de guerra aqui. Não estamos falando de uma guerra para fora, estamos falando de uma guerra aqui dentro, utilizando equipamentos em órbita. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. A constelação de satélites da Starlink já gera atritos entre os Estados Unidos e a China. A China já falou várias vezes, com o apoio da Rússia inclusive, que essa constelação de satélites de órbita baixa é um grande risco à paz mundial por causa da quantidade em que estão e dos atritos que podem ocorrer por causa desse excesso de equipamentos dos Estados Unidos em órbita. Inclusive a Índia propôs aos BRICS uma constelação de satélites de órbita baixa, segundo a Índia, para pesquisa, mas que é fundamental também para a defesa dos países membros da OTAN. Da OTAN, cara, dos BRICS, tá? Até porque a OTAN tem o seu projeto. Eu sei, os BRICS não são uma alternativa à OTAN, não são um bloco militar, tudo bem, eu sei disso. Mas cada um dos membros dos BRICS, se fizerem uma parceria espacial, é importante que cada um desenvolva e possa conjuntamente desenvolver um sistema de defesa. Isso faria dos BRICS algo com a sua feição militar também, o que, ao meu ver, não tem nenhum problema. Você já sabe o que eu penso sobre isso. Terceiro ponto. A parceria entre Rússia e Coreia do Norte também deve estar no escopo da decisão dos Estados Unidos, já que o Kim Jong-un e o Putin falaram sobre parceria espacial para que a Coreia do Norte possa colocar em órbita, com a ajuda da Rússia, um satélite da Coreia do Norte que, já discutimos aqui, é um satélite espião para antecipar as ações dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão contra a Coreia do Norte. E esse movimento dos Estados Unidos pode ser uma resposta a isso também. Já que estamos falando de tecnologia, continuamos nessa praia porque a China e a União Europeia discutiram tecnologia lá em Pequim. Está aí uma imagem meramente ilustrativa de um robô pensativo, né? Uma inteligência artificial, porque foi uma das pautas dessa discussão. Trago a seguinte matéria da Reuters. China e União Europeia mantêm conversações sobre inteligência artificial e fluxo de dados transfronteiriço em meio a novas tensões. Se vocês prestarem atenção direitinho, a gente sempre teve muitos filmes sobre inteligência artificial, mas eu tenho percebido uma profusão, uma quantidade enorme de discussões sobre inteligência artificiais, críticas nos Estados Unidos e muitas obras cinematográficas sobre isso, e também os magnatas da tecnologia dos Estados Unidos discutindo seriamente sobre os riscos da inteligência artificial. Ora,
a gente conhece os Estados Unidos, a gente conhece a indústria cultural dos Estados Unidos e a gente conhece os seus magnatas. Se esse tipo de debate está sendo estimulado pelo Estado Yankee, é porque existe uma preocupação de que o desenvolvimento da inteligência artificial dos Estados Unidos não esteja voando em céu de brigadeiro, sozinho. Porque os Estados Unidos, porque a China também está desenvolvendo pesquisas nessa área, me parece que há uma preocupação que justifica toda essa discussão sobre os riscos da inteligência artificial nos Estados Unidos. E aqui eu não estou desmerecendo essa discussão que eu também faço aqui no canal. Só que, vindo de quem vem essa discussão, logicamente que eles estão preocupados com o desenvolvimento da inteligência artificial na China e já estão se antecipando a uma possível derrota no campo tecnológico. A inteligência artificial é do mal, os chineses querem... Não estou endeusando a inteligência artificial, repito, mas observem de quem está vindo essa discussão aí. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. China e União Europeia discutiram fluxos de dados e inteligência artificial em Pequim, e a União Europeia segue com a sua preocupação porque existe um fato de que ela tem medo, e é um medo justificável, de ser esmagada pelos modelos de quarta revolução industrial, pelo modelo da nova rota da seda da China de um lado e pelo modelo do Vale do Silício de outro. A União Europeia fica encaixada aí no meio como uma rota de interesse dessas duas cadeias tecnológicas. A União Europeia está tentando desenvolver o seu próprio sistema e desenvolver uma legislação que blinde o povo europeu disso tudo, mas é um grande desafio. Porque assim, entrar na quarta revolução industrial não é ter uma cultura de startupeiros, pessoas que usam tecnologias e desenvolvem tecnologias associadas, aplicativos associados a infraestruturas dos Estados Unidos ou infraestruturas associadas ou tecnologias e aplicativos associados à infraestrutura chinesa. Ter uma blindagem tecnológica é criar uma infraestrutura nacional para isso, ou uma infraestrutura regional para isso. E esse é um desafio que está colocado. Porque existem 2 poderosos modelos que estão concorrendo, que é o modelo chinês e o modelo dos Estados Unidos. Segundo ponto, um dos focos da guerra tecnológica é o controle sobre os dados, já que todo mundo é digitalizado e todas as atividades o são, quem controla os dados controla o próprio mundo. Continuamos nessa discussão, está aí a Ursula von der Leyen, porque estamos falando da União Europeia. Trago as letrinhas azuis. China e União Europeia também têm atritado porque a Europa quer impor tarifas maiores sobre carros elétricos chineses para defender os mercados europeus, porque logicamente que os preços chineses são melhores do que os europeus. E aí existe toda uma discussão sobre isso. A Ursula von der Leyen falou sobre essas tarifas, que era uma blindagem aos mercados europeus. A Europa se blinda sempre que possível. Até existe uma questão aí Mercosul-União Europeia, no qual a União Europeia está fazendo exigências muito difíceis do Mercosul aceitar, porque seria colocar vários setores econômicos de joelhos, e os países da América do Sul estão cobertos de razão ao resistir a essas propostas. Mas a China está batendo de frente com isso. Até porque, trago o segundo ponto ali, letrinhas vermelhas, o discurso da energia verde não serve à Europa se não privilegiar empresas da bolha da OTAN. E esse aqui é o ponto. Mas o importante não é substituir os carros a combustão, combustíveis fósseis por carros elétricos, não. O projeto de energia verde, de substituição de padrões energéticos, só é defendido pela bolha da OTAN se forem com empresas da bolha da OTAN. Tanto é que o Evo Morales, lá atrás, vocês lembram do Evo Morales? Ex-presidente boliviano, carro elétrico boliviano, com lítio boliviano, com tecnologia em parceria com China e Alemanha, desenvolveu uma indústria de carros elétricos boliviana a preços populares e o Evo Morales foi apiado do poder por isso, dentre outros motivos, mas principalmente por isso. Então a questão aqui não é a natureza, não é o meio ambiente. A questão aqui é novos mercados sob controles dos mesmos. Terceiro ponto, letrinhas verdes. A União Europeia tem criticado a China por criar normas, normas, não é normais, tá? Normas mais duras de blindagem digital. Para controle de dados, a União Europeia está buscando o mesmo, só que a China obtém mais sucesso e a discussão é justamente essa. Cada um tratando da sua blindagem.
Soberania digital é fundamental, é uma discussão muito necessária. Continuamos aqui porque a OTAN fez um debate paralelo à ONU. Está tendo um encontro da ONU e o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, decidiu fazer uma assembleia à margem com alguns especialistas empresariais, representantes de governos, pessoas do mundo do conhecimento geopolítico ligado à OTAN, para discutir alguns temas. Eu trago alguns dos temas que foram discutidos aqui. Trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Atlantic Council aproveita a Assembleia da ONU para fazer debates paralelos, até aproveitando a visibilidade. Ela faz uma espécie de assembleinha da OTAN ao lado da Assembleia Geral da ONU, que também foi uma assembleinha, porque ela foi meio que esvaziada porque várias lideranças, os líderes máximos não estiveram presentes. Segundo ponto, letras azuis. Um dos temas debatidos nessas discussões da OTAN, do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, foi a questão da fome na África e como pode ser possível uma solução agritech. O que seria uma solução agritech? São empresas transnacionais criando formas do continente africano produzir mais alimentos, ou seja, a crise estimulada pela OTAN, crise que inclusive tem como a guerra da Ucrânia um dos principais fatores, gera quebras nas cadeias de suprimentos e amplia o problema da fome no continente africano. Isso abre possibilidades para setores transnacionais capitalizarem em cima disso. Tanto é que, repito, as cúpulas de sistemas alimentares da ONU são encabeçadas, as mesas redondas, embora a mesa redonda não tenha cabeceira, as mesas redondas são encabeçadas pelos grandes magnatas monopolistas do ramo dos alimentos. Essa é a questão, é gerar uma crise e aparecer com uma suposta solução que amplia os monopólios. Ora, tem fome na África, vamos salvar os africanos. É muito complicado, né, esse discurso. Ele parece muito repetitivo, né? Ele parece e é muito repetitivo. Foi um dos temas debatidos nessa... que não tinha muitos temas, tá? Esse foi um dos temas principais. Continuamos aí. Outro assunto é o conflito na Ucrânia e o pós-pandemia. Não, esse aqui é o mesmo assunto ainda, tá? Sobre a produção agrícola no continente africano. O conflito na Ucrânia e o pós-pandemia produziram rupturas nas cadeias de suprimentos alimentares, produzindo uma ampliação da questão da fome, que os magnatas transnacionais estão explorando, que é o que eu estava falando para vocês agora. Segundo ponto, letrinhas verdes. Outro tema discutido foi a questão dos uigures. Pauta para promover sanções contra a China, ou seja, pegar minorias dentro da China. No caso dos uigures, uma discussão bastante mentirosa, porque é alicerçada sobre uma base de dados completamente falsa, isso já foi discutido várias e várias vezes, para gerar uma ideia de um genocídio dos uigures que não existe na China, para tentar quebrar empresas dessa região. Então existe um ataque a Xinjiang, usando a questão dos uigures, e tentando promover uma bagunça dentro da China a partir dessa pauta. Isso também foi discutido, essa questão dos uigures, vez ou outra volta para discussão aqui no canal, mas ela saiu um pouco de foco, né? Mas nesse encontro aí, nessa assembleinha da OTAN, ela estava ali presente. Terceiro ponto, letrinhas vermelhas. Outra pauta foi a integração da Ucrânia e da Moldávia à OTAN, que seria a formação de uma linha avançada, um fronte da OTAN, envolvendo a Ucrânia, que aparece no mapa ali em verde, e a Moldávia em laranja, na OTAN. Como membros, muito difícil, mas talvez com uma condição aí de associados secundários, aliados extra-OTAN ou algo do tipo. Isso também esteve no escopo da discussão aí, né? Dessa discussão da Assembleia Não Geral da OTAN, né? Que foi paralela aí à ONU, promovida por esse centro de estudos. Já que estamos falando da Ucrânia e de fronte avançado da OTAN, apareceu uma notícia sobre a Geórgia que eu aproveito para colocar na discussão aqui também. Hoje está vários assuntos aqui, né? Coloquei acho que mais assuntos do que o tempo me permite até para eu conseguir encerrar em 1 hora. Eu lotei de assuntos hoje o vídeo aqui, me compliquei. Mas enfim. Trago aqui uma matéria da Al Jazeera sobre algo bastante grave, tá? Olhem essa matéria aqui. Serviço de Segurança da Geórgia acusa uma autoridade ucraniana de planejar um golpe no país. A matéria continua.
O vice-chefe da contra-espionagem militar da Ucrânia está a planejar a derrubada do governo da Geórgia, afirma o Serviço de Segurança da Geórgia. Se aqui no final nós falamos sobre a OTAN tentando incorporar a Moldávia e a Ucrânia como linha de frente, a gente já vê aqui a Ucrânia atuando como uma linha de frente no caso da Geórgia, tentando sabotar o governo georgiano, criando uma espécie de Euromaidan georgiano dentro da Geórgia. Olhem aí, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O governo ucraniano estaria tramando um Euromaidan georgiano, levando a população às ruas da Geórgia contra o governo, acusando o governo de ser fantoche da Rússia. Então seria o seguinte, né? A Ucrânia não faz parte da OTAN, a Moldávia não faz parte da OTAN e a Geórgia não faz parte da OTAN, mas existe um trabalho para desestabilizar a Geórgia, usando a Ucrânia, ou a Ucrânia como porta-voz da OTAN, desestabilizando a Geórgia e gerando um trabalho útil à OTAN, às portas da Rússia. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Recentemente a Geórgia fez um claro aceno para estreitar as relações com a China. Isso foi lido com bastante preocupação pelos setores da OTAN. E terceiro ponto, a União Europeia aprovou a candidatura da Ucrânia e da Moldávia a serem membros da União Europeia, enquanto a Geórgia agrada, o que está aí gerando uma insatisfação por parte da Geórgia, porque ela se sente deixada de lado, né? Então continuamos aqui. E aí tem um escândalo que atingiu o governo polonês, está atingindo o governo polonês em cheio mais uma vez às vésperas da eleição. E a gente não sabe até que ponto, embora isso possa ser verdade, tanto é que o ministro das Relações Exteriores admitiu, isso não é forjado pela própria OTAN para levar ao poder um governo um pouco mais fácil de lidar do que o governo polonês, que é um tema que a gente sempre discute aqui. O governo polonês é obediente à OTAN? É um serviçal dedicado? Mas é um governo muito enjoado de lidar. A OTAN preferiria, a União Europeia preferiria um governo mais fácil no trato, um governo mais frágil, com uma conduta liberal mais aberta. O governo conservador polonês é um governo bastante enjoado, né? É anti-Rússia, mas também anti-Alemanha, não gosta, bate de frente com a União Europeia, tem altos interesses territoriais na Ucrânia, faz um enorme barulho. Trago a seguinte matéria: um escândalo de troca de vistos atinge o governo fortemente anti-imigração da Polônia semanas antes das eleições. Isso somando-se à crise do setor agrícola. Então olhem o problema. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O governo polonês estaria cobrando suborno em troca de vistos para migrantes da Ásia e da África na Polônia. Cara, isso aqui para o governo polonês, que tem um discurso anti-imigração, cai como uma bomba na base de apoio do governo. Tá? Segundo ponto, o governo polonês respondeu dizendo que é o clássico fake news, disse o ministro das Relações Exteriores. Não, é fake news, até teve, mas foi pouco, né? Olhem quantas pessoas entraram, nem venderam tantos passaportes assim. O quê? Né? Foi corrupção, mas foi corrupçãozinha, né? Tentando se salvar como pode. Lembrando, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, que é o Zbigniew, acho que é assim, Hall, o nome dele, né? É o Zbigniew Hall, acho que é esse o nome do cara, esqueci de botar aqui. Ele está na corda bamba, assim como o ministro da Agricultura da Polônia já caiu. Ou seja, é uma dança das cadeiras tremenda no governo polonês às vésperas da eleição. Trago aí 3 pontos ainda sobre esse tema. Uma das colunas centrais do partido no poder é o discurso anti-imigração. E o que significa que vai ter racha na base aí, né? Segundo ponto. Além disso, o governo polonês lida com a crise envolvendo os grãos ucranianos, na qual está bancando a proibição da entrada para não piorar a situação com a sua base de apoio nos produtores agrícolas. E terceiro ponto, a União Europeia critica a conduta da Polônia nos 2 temas, tanto dos passaportes, quanto a venda de passaporte, quanto na... Deixa eu ver se não esqueci nada aqui. Não. Venda de vistos, né? Passaportes. Venda de vistos,
quanto na questão da proibição dos grãos ucranianos. Então há um grande risco aí do governo polonês estar sendo sabotado de maneira proposital pela União Europeia e pela OTAN, porque o governo polonês está sendo sabotado porque é um governo bastante complicado de lidar. E aí saiu uma matéria do Intercept falando que o FMI comprou apoio à Ucrânia. Olhem a seguinte matéria: os Estados Unidos ajudaram o Paquistão a obter resgate do FMI com um acordo secreto de armas para a Ucrânia, revelam documentos vazados. A matéria continua. O empréstimo mediado pelos Estados Unidos permitiu aos militares do Paquistão adiarem as eleições, aprofundarem a repressão brutal e prenderem o antigo primeiro-ministro Imran Khan. O Imran Khan, que é o ex-primeiro-ministro paquistanês, que foi derrubado do poder porque tinha uma conduta não alinhada à OTAN, que é justamente o que eu coloquei no segundo ponto nas letrinhas azuis ali. Ó. O Imran Khan foi derrubado como primeiro-ministro justamente para levar ao poder forças obedientes aos Estados Unidos. E o que essa matéria traz é o que eu coloco nas letrinhas vermelhas ali. Ó. Os Estados Unidos compraram armas paquistanesas para enviar para a Ucrânia em troca dos tais empréstimos. Ou seja, conseguiu aliviar a situação do governo capacho, extraíram o negócio de armas para a Ucrânia e conseguiram fortalecer a sua posição. Posição muito comprometida porque o Imran Khan é um político extremamente popular, existe uma insatisfação enorme na sociedade paquistanesa com o atual governo e com a forma como o Imran Khan foi derrubado, de forma que essa manobra do Fundo Monetário Internacional, mediada pelos Estados Unidos, né, que o Fundo Monetário Internacional dos Estados Unidos, né, ver como coisas separadas é até meio esquisito. Mas a questão é, houve uma manobra aí para fortalecer o FMI, como fundo que continua mantendo o dólar como moeda de escravidão por dívidas, fortalece o governo capacho do Paquistão e fortalece a posição dos Estados Unidos justamente porque fortalece o dólar e ainda envia armas para a Ucrânia. Foi uma manobra e agora o Intercept está trazendo aí uma matéria sobre essa questão, que é algo bastante grave, logicamente, né? Uma matéria dessa, ela prejudica ainda mais a imagem de instituições como o FMI, o Banco Mundial, que são instituições que gozam de uma péssima imagem por tudo que fizeram. Não é injustificada essa imagem, é uma imagem que se deteriorou por ações reais feitas por essas instituições. E aí o último tema, que foi sobre isso que eu postei lá no canal do WhatsApp ontem, alguns textos, eu postei um texto sobre isso, na verdade, né? Os outros eram sobre outras coisas relacionadas à Ucrânia, pressão sobre o governo brasileiro também, que é o seguinte: o governo brasileiro vai falar com o chatinho do Zelensky, né? Porque assim, a forma como o governo brasileiro lidou, acho que foi o Celso Amorim que eu vi falando, acho que foi o Celso Amorim, né? O cara chamou, cara, e aí vamos conversar com o Zelensky, a gente vai conversar, mas não é, isso aí não é o nosso objetivo principal aqui. Assim, ó, eventos desse tipo, e é por isso que China, Rússia, e nesse aí, no caso até a Índia esvaziou, né? Não quis comparecer, dar suporte, mas Rússia e China estão tentando esvaziar esse tipo de evento porque ele é um evento ao estilo, vou colocar os países do sul global soberanos na saia justa. E o Zelensky, ele é o cara que está ali para isso. Sabe aquele cara que é pago para ficar com o celular indo atrás das pessoas, assim, para constranger elas, para gerar uma degradação da imagem? O Zelensky é esse cara fazendo um papel para a OTAN. Ou seja, o Zelensky, ele vai aos lugares, ele constrange lideranças a apoiarem a Ucrânia, colocando numa saia justa. Aí se o cara diz que apoia, ele se indispõe, e se ele diz que não apoia, ele se indispõe. Aí o governo brasileiro vai conversar com esse cara. É uma conversa muito perigosa. Tanto é que, pelo que eu li, o Lula, ele está ensaiando, ele vai passar a noite inteira ensaiando uma conversa, um script para conversar com o Zelensky. Porque vai tentar extrair alguma coisa, alguma fala, e o Zelensky depois ele vai para o Twitter, ele vai para a mídia corporativa, põe a boca no trombone e faz barulho, entendeu? E aí é uma conversa muito perigosa. O que eu coloquei lá no WhatsApp ontem, no canal do WhatsApp, que era uma conversa perigosa, é o que eu enxergo. Sentar para conversar com o Zelensky, o que ele vai dizer depois da conversa, gera uma indisposição. Então, tem país que nem manda a liderança máxima, que, cara, esse encontro não vai gerar nada e ainda pode fazer com que eu perca. Então eu não vou.
Tá aí a seguinte notícia: o Lula terá reunião com Zelensky em Nova York. O Palácio do Planalto confirmou o encontro de presidentes do Brasil e da Ucrânia. Trago 2 pontos, tá aí o chatinho na foto, né? O Zelensky. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Zelensky tentará extrair um posicionamento claro do Brasil sobre o conflito, o que é uma armadilha. Ele vai tentar levar o governo brasileiro a condenar o governo russo. E se ele não condenar, vai dizer, então ele apoia o governo russo. Porque ele vai seguir a mesma linha que a OTAN segue, que é a mesma linha que a mídia corporativa segue. Diga-se de passagem, outra coisa que eu postei ontem lá foi o seguinte: é um absurdo a mídia brasileira adotar muito. Claro, isso aqui é a coisa que mais acontece, mas se a gente for observar friamente, é uma mídia no Brasil encostando uma faca na garganta do Estado brasileiro para que ele tenha uma conduta pró-OTAN apoiando a Ucrânia. Isso aí é isso não é fazer jornalismo, isso é fazer propaganda. Tá? Segundo ponto. Qualquer apoio a um dos lados será repercutido por Zelensky na mídia internacional. Ou seja, o lance ali é como ficar em cima do muro com o Zelensky balançando ele. Né? A função do Zelensky é essa. É uma conversa. E aí, como o Lula foi para esse encontro, que inclusive o Putin não foi, o Xi Jinping não foi, o Narendra Modi não foi, o López Obrador não foi. Então, o México não está nos BRICS, tá? Eu só estou citando o López Obrador, porque também é que ao meu ver aí é o grande político da América Latina hoje, né? Mas não foram, simplesmente não foram. Então, o Lula foi e se ele não conversasse com o Zelensky, ele diria, o Lula fugiu do Zelensky. Ou seja, vai ter que conversar. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. A OTAN usa o Zelensky para pressionar nações contra a China e a Rússia, a tomarem partido. Ele é uma ferramenta da OTAN nesse sentido, e lógico. Ele também tenta se manter no poder como ferramenta útil, porque seria apoiar a Ucrânia. Segundo ponto, letras vermelhas. Os líderes máximos da França e do Reino Unido, ou seja, parte da cúpula da OTAN, não estiveram presentes. Os líderes máximos, tá? Tem representante. Assim como os representantes máximos da Índia, da China e da Rússia também não foram, ou seja, dos BRICS aí o RIC não foi. E da OTAN, se a gente pega Estados Unidos, Reino Unido e França, né, que seriam as cabeças da OTAN, só o Biden foi. Até porque a Assembleia é nos Estados Unidos, o Biden não foi na Assembleia nos Estados Unidos, então ficaria, né, a Assembleia Geral ficaria uma coisa meio constrangedora. Só que os outros também não foram. Se a gente vai pegar o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, só o Biden estava lá. Foi um encontro esvaziado. O que vai ter lá? Vai ter proselitismo do Biden, para dormir, porque o Biden é uma figura bem complicada. Mesmo a mídia que ela não puxa saco do Biden, me perdoe a expressão, ela se pendura e brinca de balanço no saco do Biden, porque é uma coisa a mais do que puxar saco do Biden. Né? Mesmo a mídia disse que é duro ouvir o Biden falar. Que é uma coisa assim, né? Do Sleepy Joe lá, que o Trump chama ele, né? Mas foram lá para assistir o Biden quase morrendo, falar, e o Zelensky xaropeando todo mundo. Foi uma assembleia esvaziada. Terceiro ponto. O Zelensky foi convidado para gerar saias justas e o encontro com ele sempre é uma armadilha. Sempre é uma armadilha. Vamos ver o que vai acontecer, né? O encontro, eu estou fazendo vídeo na véspera, 12 horas antes, né? Então eu estou no dia anterior, mas para quem está assistindo, é hoje. Vamos ver o que vai ter de matéria sobre isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma armadilha. Certo que é uma armadilha isso aí. Tá aí o final do vídeo, formas de apoiar o canal. 3 formas de apoiar o canal, não estão por ordem de importância, ordem aleatória, todas as 3 formas são bem-vindas. Para aqueles que veem que o canal é importante para a construção da sua compreensão sobre os temas geopolíticos, para aqueles que gostam e podem apoiar o canal e querem apoiar o canal. Apenas os anúncios que aparecem ao longo dos vídeos, as propagandas, não conseguem manter o canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria muito complicado ter essa dedicação de segunda a sexta, vídeo todos os dias, com vários assuntos, envolve um tempo de pesquisa. Então, um tempo para elaborar os temas aqui organizadinhos, então isso requer uma dedicação. E eu sou grato a todos que apoiam, porque isso é sinal de confiança também, né, no trabalho, e eu sou grato a vocês por isso.
Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro. Tá aí o site do Apoia-se. Sempre no valor que vocês quiserem, tá? Em todas as três formas, é o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Segunda forma de apoio é através do Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF, o número do celular, o número do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação também no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo aqui, ajuda direto pelo YouTube. Tem faixas de valor porque a rede exige que eu coloque, mas que vão do 8 a 80 literalmente. Então vocês podem escolher com quanto vão ajudar aí mensalmente. E fica aí a cargo de vocês decidirem se querem e se quiserem com quanto vocês ajudam, tá? É uma ajuda solidária, sempre repito isso, né? Ajuda quem quer, o conteúdo está aí aberto para todo mundo, então acho importante, quem pode ajuda, quem não pode também tem acesso ao conteúdo, isso, né? É uma forma que eu tenho achado interessante de trabalho. E é isso, então vou parando por aqui, repito, agradeço aos que apoiam, vocês mantêm esse trabalho funcionando, agradeço pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.